Qual é que é o primeiro grande obstáculo que se sente quando se está a aprender uma língua nova? Para muita gente, acho que é aquela ponte, sabes? Aquela ponte que parece quase impossível de cruzar entre saber a palavra num livro e, pronto, usá-la numa conversa real, sem hesitar. Hoje vamos precisamente analisar um material que tenta construir essa ponte para quem está a começar a aprender português. As nossas fontes são excertos de um podcast de aprendizagem chamado Português Desencadeado e a nossa missão aqui é desconstruir a metodologia deles. Não vamos só olhar para o quê, mas para o como e o porquê. Queremos perceber como é que aprender palavras sobre o dia-a-dia é, na verdade, muito mais do que vocabulário. Exatamente. O que me parece fascinante nesta abordagem é que ela parte de uma verdade universal, não é? Todos nós acordamos, comemos, limpamos, deitamo-nos. E ao ancorar a aprendizagem nisto, nestas rotinas, o material transforma a gramática e o vocabulário em ferramentas que se podem usar, no minuto seguinte. A nossa análise vai focar-se em como estas lições, que parecem muito simples, na verdade escondem chaves importantes. Não só para falar a língua, mas, e isto é o mais importante, para começar a pensar nela. Perfeito! Então vamos a isso. O material começa logo com uma distinção que pode parecer pequena. Acordar versus levantar-se. E eu pergunto-me, será que isto não é uma porta de entrada um bocadinho técnica demais para um iniciante? Não se corre o risco de sobrecarregar alguém que mal sabe dizer bom dia? Olha, é uma ótima pergunta. E à primeira vista pode parecer um mero detalhe, uma minúcia. Mas na verdade é uma base fundamental. É quase como aprender a segurar o lápis da forma certa antes de começar a escrever. Se um aprendiz domina isto desde o início, evita um erro que depois se pode fossilizar e tornar-se muito difícil de corrigir mais tarde. Ok, faz sentido. E a beleza disto é que o material não apresenta a regra de forma seca, tipo um manual. Introduz a diferença através de uma cena com que toda a gente se identifica. A Emma, a personagem que está cansada. É verdade, o contexto é tudo. Eles definem acordar como o momento em que se para de dormir, abrem-se os olhos, mas ainda se está na cama, e levantar-se como a ação física de sair da cama. Mas o que torna isto mesmo eficaz, para mim, são os exemplos pessoais que os apresentadores do podcast original dão. Sim. A Sara, que fica na cama a ver o telemóvel, o Tom, que fica a espreguiçar-se ou ouvir os pássaros. E esses exemplos são cruciais. São mesmo. Porque criam uma imagem mental muito vívida. De repente não são dois verbos abstratos. É a diferença entre a consciência que regressa, o acordei, e a decisão de começar o dia, o levantei-me. Exato. A língua aqui está a capturar uma nuance muito humana, não é? Muitas vezes há um intervalo enorme entre estes dois momentos. E o material ensina que o português tem palavras específicas para esse intervalo, para esse momento de hesitação ou preguiça matinal. Isto mostra, desde o início, que a língua é precisa. É uma ótima perspectiva. Não é só sobre ações físicas, é sobre estados de ser. E depois solidificam isto com a técnica de ouvir e repetir. Eu acordo às 7, eu levanto-me às 7h15. Pode parecer um método um bocado antiquado, talvez, mas há uma razão para continuar a ser usado, certo? Sem dúvida. Não se trata só de imitar sons. Quando um aprendiz repete a frase inteira, não está só a praticar a pronúncia. Está a interiorizar a estrutura da frase. O sujeito, o verbo, a preposição, as horas. Está a criar uma espécie de memória muscular para a sintaxe. Memória muscular. Gosto disso. É um treino que automatiza a construção da frase. Para que mais tarde, quando a pessoa quiser dizer a que horas se levanta, não tenha de montar a frase peça por peça. Ela simplesmente sai. Faz todo o sentido. E depois de nos levantarmos, a rotina continua. A próxima distinção que o material aborda foi uma que, confesso, me fez pensar. Sempre assumi que duche e banho eram, mais ou menos intercambiáveis. Mas há aqui uma camada cultural que me tinha escapado. E essa é a beleza de aprender uma língua em contexto, não é? A nível literal, a distinção é simples. Tomar um duche é rápido, de pé debaixo d'água. Tomar um banho é mais demorado, imerso em água. Mas a análise não fica por aí. Não, vai muito para além do dicionário. Há toda uma conotação por trás. O duche é para sentir-se fresco e pronto para o dia. Está ligado à eficiência, à rotina. O banho é para desfrutar do silêncio, para relaxar. É quase um ritual. Precisamente. A língua captura e reflete estes ritmos de vida. Um dos faz parte da engrenagem do dia-a-dia, da produtividade. Um banho é uma pausa deliberada nessa engrenagem.
é autocuidado. Ao ensinar esta diferença, o material está a dar uma janela para a cultura, para a forma como se encara o tempo, o trabalho e o descanso. Sim, e achei muito útil a nota de que tomar um duche é a expressão mais comum em Portugal. Essencial. Esse pormenor é ouro. Para quem aprende, saber qual é a forma mais natural evita que soe como um livro, não é? Dá uma confiança imediata. Sem dúvida. E mais uma vez, os exemplos pessoais. O Tom que toma duche de manhã para acordar e a Sara que adora um banho com espuma. Isto transforma as palavras em cenários de vida. E mostra que não é uma regra rígida. A mesma pessoa pode fazer as duas coisas, dependendo do objetivo. Isto ensina o aprendiz a pensar na intenção por trás da palavra, o que é um passo de gigante. Ok, então já acordamos, levantamos, tomamos duche. O dia avança e a casa precisa de atenção. O que nos leva a uma das minhas partes favoritas, a expressão fazer a cama. Eles fazem questão de esclarecer que não significa construir uma cama do zero, o que me fez logo imaginar as confusões cómicas que um aprendiz podia ter. Exatamente. Imagina alguém a chegar a um hotel e a dizer que precisa de ferramentas para fazer a cama. Isso mesmo. E essa pequena clarificação, que pode parecer óbvia para nós, é um ato de empatia pedagógica. Mostra que os criadores se colocaram no lugar de quem está a aprender. Mas o ponto mais profundo aqui é o que isto nos diz sobre como a língua funciona. Fazer a cama é um exemplo perfeito de uma expressão fixa, ou como os linguistas gostam de chamar, um chunk. Um chunk. Explica lá isso melhor. Pensa nisto. O nosso cérebro não processa a língua palavra por palavra. Seria terrivelmente ineficiente. Em vez disso, ele adora atalhos. Aprende e armazena blocos de palavras que aparecem frequentemente juntas. Fazer a cama é um desses blocos. Estou a perceber. Ao aprender isto como uma unidade única, o aprendiz não tem de gastar energia mental a pensar qual é o verbo? É arrumar? Pôr? Arranjar? Não. O cérebro vai buscar o bloco inteiro. A expressão sai naturalmente. Isso é fascinante. É um salto gigante em direção à fluidez. E eles aplicam o mesmo princípio a fazer a lida da casa, não aplicam? É o exemplo supremo disso. Fazer a lida da casa é um termo guarda-chuva que cobre um universo de tarefas. Lavar a louça, varrer, aspirar... Exatamente. Tudo isso. Em vez do aprendiz ter de memorizar uma lista infindável de verbos, aprende uma única expressão que comunica a ideia geral. Depois, com o tempo, pode ir acrescentando os detalhes. É uma abordagem incrivelmente eficiente. E depois de ter a casa em ordem, há outra tarefa essencial. Garantir que o frigorífico não fica vazio. A transição é perfeita para fazer as compras. E aqui, o material aborda de frente um dos erros mais clássicos de quem aprende português, especialmente se vier do inglês. O impulso de traduzir literalmente leva a construções como comprar as compras. Que soa muito estranho, não é? Soa muito estranho. É um calque linguístico, uma tradução direta da estrutura de outra língua. Exato. E o facto de o material mencionar-se explicitamente é, mais uma vez, um sinal de um ensino de alta qualidade. Eles antecipam o erro. Dizem, atenção, nós sabemos que o seu cérebro quer dizer isto, mas em português o bloco correto é fazer as compras. Estão a construir uma barreira de proteção e a forma como o ilustram transformam uma regra gramatical numa pequena história. A Sara que faz uma lista, o Tom que vai ao domingo com os filhos e depois introduzem a palavra miminho. Adorei esse toque. A palavra miminho é um tesouro. Porque não se traduz simplesmente como o trite ou o guloseima. O miminho carrega uma conotação de carinho, de afeto. É mais do que o objeto em si. É muito mais. É um pequeno prazer que se dá a si mesmo ou a alguém de quem se gosta. Ao ensinar esta palavra, o podcast está a dar uma chave para uma parte muito importante da cultura portuguesa. A valorização dos pequenos gestos. Mostra que fazer as compras não é apenas uma tarefa funcional, é uma parte da vida familiar com os seus próprios rituais. Comprar um miminho é um ato de carinho, não só uma transação. Isso muda completamente a percepção da tarefa. É uma forma muito subtil de ensinar cultura através do vocabulário. Exatamente. E associar a aprendizagem a estas emoções positivas ajuda neurologicamente a reter informação. É muito mais eficaz do que memorizar listas de palavras. Então, o dia está a chegar ao fim, a casa está arrumada, as compras feitas. Como é que o material encerra esta narrativa diária? Começam com ter uma noite tardia.
A explicação é direta: deitar-se muito mais tarde do que o habitual. E os exemplos são, mais uma vez, universais. Quem nunca ficou a ver um filme que acabou depois da meia-noite? Ou, como Emma, ficou a ver vídeos engraçados no telemóvel até perder a noção do tempo? A identificação é imediata. E essa identificação é a cola que faz o vocabulário pegar. Mas é na distinção final que o material atinge o seu pico de subtileza. A diferença entre ir para a cama e adormecer. Para mim, esta é a prova de que o método não se contenta com o básico. Ir para a cama é a ação, o movimento físico. Certo. Adormecer é o processo, a transição para o sono. São dois momentos completamente distintos. E o português tem vocabulário para essa distinção. Ir para a cama é um ato de vontade. A pessoa deita-se, mas pode ficar a ler, a pensar. Ainda está consciente. Sim. Adormecer é um processo involuntário, um momento em que se perde a consciência. O exemplo que eles dão é perfeito para ilustrar isto. Costumo ir para a cama às 10h30, mas não adormeço até às 11h. Esta precisão é o que separa um falante funcional de um falante que consegue expressar-se com nuance. Sem dúvida. E ao ensinar isto, o material está a equipar o aprendiz com as ferramentas para falar da sua experiência de uma forma muito mais rica. E claro, não podiam terminar sem um toque de humor. Claro que não. A imagem de alguém a adormecer no sofá, a ver televisão, e o parceiro a dizer: vai para a cama. É uma cena de comédia doméstica que acontece em todo o mundo. Esse toque de humanidade e humor é se calhar o ingrediente secreto. Evita que se torne uma lição seca, transforma-a numa conversa. Olhando para o todo, então, a metodologia é incrivelmente consistente. Começa com um diálogo, depois isola pares de conceitos que podem ser confundidos. Acordar, levantar-se, duche, banho. Ir para a cama, adormecer. Cada par é explicado, ilustrado com exemplos pessoais e culturais, e depois reforçado. No fundo, o que faz com que isto funcione para mim é a forma como tudo está ligado ao mundo real. Não estamos a falar de teoria abstrata. Estamos a falar do que uma pessoa faz desde que abre os olhos até que adormece. O vocabulário torna-se imediatamente aplicável. Exato. Um aprendiz pode ouvir isto de manhã e usar as expressões para narrar mentalmente o seu próprio dia. Essa aplicação imediata é o que acelera brutalmente a internalização da língua. Para começar a pensar numa nova língua, não seja decorar tabelas de verbos. Talvez seja algo muito mais simples, mais íntimo. Começar a narrar silenciosamente o nosso próprio dia-a-dia. Se pensarmos nisso, a nossa rotina diária é a história que mais contamos a nós mesmos. Aprender a contá-la noutra língua talvez não seja aprender uma língua, mas sim dar uma nova voz à nossa própria vida. Qual seria então a primeira frase que descreveria o início do seu dia em português?